Olá, é uma alegria contar com você em mais um episódio do projeto Filosofia e Memória. Em 2025, o curso de Filosofia da PUC Minas celebra 80 anos de existência. São 8 décadas de dedicação ao pensamento crítico, à formação filosófica e ao compromisso com o saber. Para marcar essa data tão significativa, criamos esse espaço de escuta, memória e partilha com professores e coordenadores que ajudaram a construir e continuam construindo a identidade de nosso curso. O projeto Filosofia e Memória nasceu com o propósito de revisitar o passado com gratidão e projetar o futuro com esperança. Nosso objetivo é registrar histórias, vivências e reflexões daqueles e daquelas que estiveram no cotidiano da sala de aula, da coordenação e dos desafios próprios da vida acadêmica na filosofia. Mais do que recordar acontecimentos, este é um momento de reconhecer a importância das pessoas que, com seu trabalho e dedicação, contribuíram para que o curso de filosofia da PUC Minas se tornasse uma referência nacional em pensamento e formação filosófica. Nessa série de entrevistas, vamos conversar com docentes e ex-coordenadores que marcaram essa trajetória. Queremos ouvir as vozes de quem ajudou a construir, com ideias e com muito afeto, o caminho que percorremos até aqui. Hoje temos a honra de receber o professor doutor Padre Márcio Antônio de Paiva, cuja história pessoal se entrelaça de maneira muito especial com a história do curso. Bem-vindo, Padre Márcio, é uma alegria recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado, a alegria é toda minha poder participar dos 80 anos do nosso departamento. Eu gostaria de já começar perguntando da sua opção pela filosofia. O que te levou a escolher a filosofia como sua trajetória profissional e também de vida? Olha, há um autor contemporâneo que diz assim: quando filosofia e vida se confundem, já não se sabe se a gente faz filosofia porque ela é vida ou se vivemos porque ela é filosofia. Então, desde muito cedo, Fernando, me despertei para a filosofia, mas foi exatamente no ensino médio, através da literatura, lendo Dom Casmurro, Vidas Secas, O Tronco do Ipê, de José de Alencar, que eu me despertei para a filosofia. Até então, eu era muito dedicado à matemática, física e química. No ensino médio, me despertei para a filosofia. E logo a seguir eu entro para o seminário, e terminando o seminário menor, ou seja, terminando o ensino médio, fomos estudar filosofia. E a gente devorava os livros, né? Eu, Padre Ibrahim e outros colegas, a gente estudava aquilo como se fosse a vida, a oportunidade de viver com sentido. E aí, depois da teologia, eu fui encaminhado para Roma para fazer o mestrado e doutorado. Então, fiz o mestrado em Heidegger, deu certo, fui convidado para imediatamente começar o doutorado, que deu certo também. Veja que interessante, começou pela filosofia brasileira, hoje há o resgate da filosofia brasileira e o seu início já foi com autores que são da literatura, mas que nós também atribuímos a eles muita filosofia. Padre Márcio, e a sua trajetória na PUC? Como é que foi o início? Como é que foi a sua recepção? Quando o senhor aqui chegou? Quais foram as pessoas que te receberam? E como foi assim, o seu caminho até depois de tantos anos aí na PUC? Então, no ano de 92, terminando a convalidação do curso de filosofia, eu já conhecia vários professores aqui. E alguns diziam que o meu caminho seria aqui, né? Quando eu voltei da Itália no final dos anos 90, a professora Silvia Contaldo me recebeu e me contratou. Então, devo a ela essa gratidão, né, querida Silvia. Serei sempre devedor. Então, nesse sentido, foi com ela. E quando eu entrei, eu era muito diferente, digamos assim, do corpo docente do curso e do departamento, porque eles tinham uma trajetória quase que local. E eu vinha de uma trajetória internacional com uma cabeça a mil, então muito jovem ainda, e acho que despertei muito bem-querer e talvez alguma má interpretação. Mas eu só sei que depois de quase 30 anos, se for fazer um balanço desse tempo, eu acho que fui abençoado de várias maneiras.
pelo aprendizado com os professores que aqui encontrei, pelo aprendizado de ser colocado como chefe de departamento em 2001, com o aprendizado de ter sido diretor por 6 anos do Instituto de Ciências Humanas, até adquirir a maturidade na administração. Hoje eu estou no 3º mandato como chefe de departamento e a minha postura é completamente diferente, dialogal, serena, tranquila e muito madura. Então foi isso. Agora, na PUC Minas, eu comecei via cultura religiosa, que não era minha área de formação, embora eu tivesse curso de teologia. No semestre seguinte, fui convidado para dar uma disciplina optativa no 8º período do curso de filosofia. E o direito, naquele ano, passou pelo famoso provão e tirou uma nota não muito boa. Então, eles começaram a reformular o quadro. E eu dava cultura religiosa no direito. O diretor, então, fez o pedido à Silvia que gostaria de ter a minha pessoa como professor de filosofia no direito. Aí eu assumi a filosofia no 1 e 2 no direito. Logo a seguir comecei a dar aula no mestrado em teoria do direito, dando ética e direito e hermenêutica, usando Heidegger e Gadamer naturalmente, né? E aí no ano seguinte eu fui eleito chefe de departamento. Então tudo aconteceu assim de uma forma muito rápida, muito abrupta. Sei, que interessante. Agora, no curso de filosofia, quando o senhor começa, quais as disciplinas, e até hoje o senhor é professor também do curso de filosofia, quais são aquelas disciplinas, as do coração, aquelas que mais fazem parte da sua história e que mais você acha que são as que mais te geram aquela alegria da docência? Filosofia é filosofia, né? Mas existem áreas e subáreas. Naturalmente, quando eu me tornei coordenador do curso, o padre Magela, que era o reitor, me incumbiu de reformular o curso e introduzir o mestrado na PUC Minas, né? E aí nós fizemos um novo projeto pedagógico, que é a matriz até hoje do atual projeto pedagógico. Fizemos isso em 2002. Ao longo de um ano inteiro, montei uma equipe, reuniões periódicas com os professores, aquilo que os professores que já estavam no curso, cuja maioria não era titulada, só especialistas, aquilo que eles trabalhavam, continuariam a trabalhar. Mas eu incluí disciplinas e disciplinas novas, áreas e áreas novas, para trazer gente nova e concursada. Então isso aí deu um upgrade no curso. Agora, isso só foi possível porque o grupo de professores que aqui estava trouxe o curso até aquele período. Então eles são responsáveis também. Eles são corresponsáveis. Não foi uma nova gestão que fez. Nós trabalhamos uns com os outros. Então eles trouxeram o curso até ali, nós pudemos a partir dali articular o que cada um tinha de bom e de melhor para que o curso fosse atualizado, né? Agora, uma pergunta, quais as minhas áreas? A minha disciplina de concurso é língua grega, que eu trabalho desde os 19 anos de idade. Então é uma disciplina muito querida, que nós chamamos hoje de Oficina de Pensamento 1, Língua Grega. E a área de ética e metafísica. Eu não saberia trabalhar, por exemplo, lógica. Eu não saberia trabalhar filosofia da ciência, filosofia da linguagem, talvez. Mas ética e metafísica eu me sinto em casa. Você perguntou da minha trajetória. Então, a minha trajetória se mistura um pouco com a de um grande amigo que é o Padre Ibrahim. Na nossa juventude, nós nos propusemos ler toda a história da filosofia. Então, a gente leu e releu diante daquilo que a gente tinha em mãos, que era a coleção Os Pensadores, um ou outro volume, livros de história da filosofia. E depois, estudando fora do Brasil, a gente pôde ler a fundo os grandes autores, as grandes referências. Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Hegel, e no século XX varia muito porque são muitas correntes, né? Então, eu brinco muito que nós chegamos a fichar toda a história da filosofia. Veja que interessante. Eu tenho as fichinhas até hoje. Valem ouro essas Valem fichinhas. ouro porque me deu uma visão de conjunto, um panorama histórico. Depois eu pude aprofundar alguns autores, alguns momentos, né?
Padre Márcio, como coordenador do curso, você já falou de alguns desafios, de algumas realizações, de alguns projetos, mas como o senhor vê a história do curso ao longo desses 80 anos, daquilo que permanece, daquilo que se renova? Então, eu gosto muito da expressão que diz o seguinte: nós não podemos renovar o ethos de um dia para o outro. Toda renovação só é possível porque houve um trabalho sério antes. E acho que cada período do curso de filosofia, inclusive aquele período da chamada filosofia presbiteral, a partir de 1986, ele teve suas razões e seus porquês, né? E cada período, com cada coordenador que teve, por exemplo, Adalberto Antoniazzi, ele reformulou as disciplinas institucionais e é a matriz que temos até hoje, com algumas mudanças, algumas alterações. A proposta nova que estamos fazendo para iniciar no ano que vem muda um pouco, porque aquilo que chamávamos de filosofia 1, passamos a trabalhar pensamento crítico, razão crítica e busca da verdade, que é outro problemão, sobretudo nos dias atuais. E a filosofia 2, passamos a trabalhar ética e razão prática. Então, o padre Alberto Antoniazzi, ele marcou um período. Depois, a gestão da Silvia Contaldo também foi uma gestão muito profícua. Em 2002, nós começamos a lançar os primeiros germes da nossa revista. Depois veio o padre João Nogueira, que deu continuidade. Depois veio o Sérgio Murilo. E depois, com o padre Ibrahim, em 2 mandatos, aí a revista deslanchou de vez, com a equipe que ele montou, com ele, Magda Guadalupe, Ana Selva, Sérgio Murilo, etc. Então, hoje a nossa revista ela é muito bem avaliada, é Qualis A2 pela CAPES. Então, eu acho que cada período tem uma avaliação positiva, que colhe alguns louros e tem suas limitações também, né? Se eu pudesse dizer hoje nosso curso é nota 5 na última avaliação do MEC, mas eu acho que temos um grande limite institucional que ainda não tivemos a oportunidade de implantar o projeto mestrado. Isso é um limite institucional muito grande, né? Agora, nós temos no curso um corpo docente qualificado, uma revista muito bem avaliada. Agora, quais são os desafios de ensinar filosofia hoje? Então, na sua opinião? são muitos. O primeiro desafio é o desafio das linguagens. As novas linguagens, elas apenas correm o risco de, digamos assim, nos tornarem desinteligentes. Porque a inteligência, ela se alimenta do bem e da verdade. O dia que a inteligência humana procura algo que não é o bem e que não é a verdade, ela se autodestrói. Hoje a onda de fake news é tremenda. A cada 100 posts, 95 tem alguma percentagem de falsidade, de mentira. Então esse é um grande desafio. Segundo, vai na mesma direção, os recursos tecnológicos facilitam muito a nossa vida, mas há uma grande parcela dos alunos que não querem crescer. Eles querem que o ChatGPT façam por eles. Então eu não perco a oportunidade de dizer em quase todas as aulas, eu quero fazer, não precisa de ChatGPT fazer por mim. Ele pode até me dar alguma ideia. Agora, a criatividade da inteligência, quem tem, é o ser humano, e disso eu não abro mão. Então esse é um outro desafio. Depois, o outro desafio, eu acho que é a onda de desrazão e violência no mundo inteiro. A guerra é uma desrazão. Sim. Sabe? Tarifaço daqui e de lá é uma desrazão. Médico que prega contra as vacinas é uma desrazão. Católicos que pregam contra o Papa é desrazão. E no mundo inteiro, eu não sei indicar a origem disso, sabe? Onde que está essa célula, esse DNA. Mas então o mundo contemporâneo é cheio de desrazões. É mais do que pós-modernidade. Então esse desafio para mim é homérico. Então eu, como professor de ética e metafísica, repriso sempre que o bem é a verdade da vontade e a verdade é o bem do intelecto. Se o ser humano não busca o bem e a verdade, ele se perde no correr do tempo, na transitoriedade de uma vida tão breve, na ausência de sentido. A educação é feita de afetos. O senhor falou muito de afetos, memórias. Que memórias ou passagens
o senhor guarda nesses anos da PUC? Então, falar em memória e afeto, eu tenho que dar um passo atrás na história. Minha origem é o Seminário de Mariana, e assim que eu voltei da Itália, eu recebi a incumbência de reconhecer o curso lá. Então, primeiro montamos a faculdade, que foi credenciada, montamos o curso, que foi autorizado, e depois, na primeira avaliação de reconhecimento, tirou nota 5 e veio tirando nota 5, 4, 5, 4 até hoje, né? Então, ali eu tenho, por Mariana, um grande afeto, uma grande gratidão. Então, vou me recordar por toda a vida. E aí, da PUC Minas, eu sinto como se fosse minha casa, né? Desde que aqui entrei, minha vida não se resume a PUC Minas, o eixo da minha vida é o ministério sacerdotal, que eu consegui desde cedo conjugar com a vida intelectual, não é fácil, a cobrança é muito grande. Então a PUC Minas foi sempre a minha casa, mas há alguns eventos que marcaram muito. Por exemplo, o Simpósio Internacional de Metafísica e Filosofia Contemporânea. Sim. Receber aqui 300 pessoas, gente do exterior, do Brasil inteiro. O Padre Ibrahim estava na organização. Então foi um momento ímpar. Depois tenho saudades também do convite ao pensar aos sábados. Era muito agradável. Outros formatos foram substituindo, outras épocas aconteceram. Hoje nós temos os diálogos pertinentes para os quais eu bato palmas, já participei, você que conduz. Então é outro programa muito interessante. Quero me lembrar, quando sair daqui, da seriedade científica com que nós trabalhamos, do rigor metodológico, de ler o texto do autor numa boa tradução, se possível com o texto original ao lado, comparando e controlando os textos. E isso faz toda a diferença para os alunos fazerem a iniciação científica, para articularmos ensino, pesquisa e extensão. Então, além por aí. de lembrar-se, há um legado. Que legado o senhor acha que o curso, nesses 80 anos, deixa, além de formar dezenas, centenas de estudantes, por que não de filósofos? Qual que é o legado e a principal característica do nosso curso? Então, até poucos anos atrás, a gente poderia olhar para o curso e dizer: deixa um legado muito grande no ensino da filosofia, no ensino fundamental e médio, porque era bacharelado e licenciatura, com enfoque especial na licenciatura. Então, grandes nomes trabalharam conosco, Ana Selva, por exemplo, que foi professora na rede municipal e estadual, conhecia o espaço para onde formávamos os nossos alunos. Com o passar do tempo, o perfil foi mudando. Com o passar do tempo, podemos dizer, o legado que a gente deixa é a formação de cidadãos conscientes, críticos, livres e aptos para continuar a pesquisa no nível de mestrado e doutorado. Hoje mesmo recebi o nosso ex-aluno Saulo para trocar ideias sobre o mestrado que ele já iniciou na UFMG. E os nossos egressos, de fato, têm tido uma facilidade enorme para entrarem nos programas stricto sensu das universidades pelo mundo afora. Esse é um legado, ou seja, o curso de filosofia da PUC Minas não é para seminaristas. Ele é para todo ser humano que queira fazer filosofia, inclusive os seminaristas. Eles crescem muito e vão fazer a teologia com uma outra visão, com outra maturidade. Que ótimo. É um ano de celebração. O que nós podemos celebrar, então, Padre Márcio, nesses 80 anos do curso? É bom, primeiramente, celebrar a Deus, que é a verdade suprema do universo. Segundo, celebrar com gratidão todas as pessoas que fizeram, fazem e farão parte dessa história. Não existe aquele professor, não existe aquela coordenação. Nós somos um corpo docente. E como corpo, temos que ser articulados, cada órgão desempenha uma função. Eu brinco muito com o Ibrahim. Cristiano já fez a parte dele, Fernando já fez a parte dele, e a Renatinha já fez a parte dela. Ou seja, é como um corpo bem articulado, cada órgão tem a sua função, ou como as ruas de uma grande cidade. Nós temos ruas laterais, temos aclives, declives, viadutos, temos túneis para facilitar a articulação e o fluir do trânsito. Assim é um departamento. Então, 80 anos tem que celebrar, tem que festejar, tem que comemorar, né? Eu, como professor que atuo diretamente também com o Padre Márcio, posso dizer da sua
competência e da sua ternura, que eu acho que é uma característica que tem cada vez mais se destacado e crescido. Padre Márcio, tem uma palavra final para a gente? Olha, para mim, filosofia é busca da verdade. Não que o ser humano abrace a verdade ou a possua, ele nunca vai possuí-la, mas ele vive na verdade. A verdade é um caminho espiritual do saber que nós percorremos. Portanto, nós estamos absolutamente em relação com a verdade. Até para fazer uma fake news, até para expressar uma não verdade, eu tenho que pressupor que aquilo seja verdade. Então, desse lugar não podemos abrir mão. E do outro lugar que não podemos abrir mão é o lugar do bem. Só que o bem como transcendental. Não é o que é bem para um, deixa de ser bem para o outro. Mas é para dizer que o que é bem para o ser humano, para a humanidade. A vida humana é uma cadeia de interdependência. Eu até diria, a comunhão é a lei ontológica mais originária. E a filosofia tem que criticar a cultura, o momento presente, o momento passado e abrir portas para o futuro no sentido de não deixarmos nunca de procurar e lutar pelo bem comum, pelo bem da nação, pelo bem de todos. Padre Márcio, muito obrigado por compartilhar conosco suas memórias, reflexões e experiências. Escutar trajetórias como a sua nos ajuda a compreender não apenas a história do curso de filosofia da PUC-Minas, mas também o valor da dedicação, do pensamento e do cuidado com a formação humana. O projeto Filosofia e Memória segue como um gesto de reconhecimento e celebração. Que essas conversas possam inspirar as novas gerações a continuar pensando, questionando e construindo com profundidade e compromisso o futuro da filosofia. Até o próximo episódio e, mais uma vez, nosso muito obrigado.